paz do Senhor Jesus a você, a sua casa, a sua família. Eu sou o professor Públio Azevedo e nós iniciamos a primeira aula de Geografia e Arqueologia Bíblica do curso ID. Queria iniciar conversando com você, lendo um texto bíblico que pode nos orientar a respeito da importância do estudo da geografia e da arqueologia bíblica. O texto bem conhecido de Salmos, capítulo 24, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Por que estudar a geografia e a arqueologia numa perspectiva bíblica? Talvez você esteja aí com seu grupo reunido, desejoso, interessado em matérias que você pensa que sejam mais espirituais do que a geografia. E eu quero te convencer, através da nossa aula, que a geografia e a arqueologia bíblica são tão espirituais quanto as demais matérias. E o estudá-las, o dominar dessas matérias, vai enriquecer ainda mais os seus estudos bíblicos, o seu evangelismo, a sua pregação. Como o texto nos sugere, do Senhor é a terra. Por que estudar a geografia e a arqueologia bíblica? Queridos, porque a terra é do Senhor. E é na terra, neste lugar que o Senhor criou, e a palavra de Deus vai dizer que o Senhor criou em excelência. O Senhor, em determinado momento da sua criação, quando ele conclui, quando ele termina, em Gênesis 1:31, ele declara: e viu o Senhor tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. A geografia, ela é uma ciência que tem por objetivo o estudar não apenas a terra em si, mas estudar os eventos que acontecem em cima da terra. Se a gente fosse falar de estudo propriamente dito da terra, das rochas, o estudo, vamos dizer assim, da coisa física, falaríamos da geologia. Mas, na verdade, o nosso desejo aqui é falar da geografia e da arqueologia bíblica. No seu material, nós temos aqui que a geografia e a arqueologia bíblica é o estudo científico e espiritual. E eu quero bater bastante nessa tecla. A questão da cientificidade e a questão da espiritualidade, que conduz à história bíblica, pois sem a compreensão geográfica, os fatos se tornariam obscuros e às vezes até confusos. Entender a geografia, entender por onde o povo de Deus caminhou, a história de Israel, a história da igreja, certamente tornará a sua pregação, o seu estudo, a sua devocional muito mais própria, muito mais profunda. Veja, do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos os que nele habitam. Voltando à questão da cientificidade, vamos entender um pouquinho da geografia e da arqueologia a partir das definições dos termos, das palavras propriamente dito, o chamado estudo da etimologia. A palavra geografia, ela vem da fusão de duas outras palavras, de duas palavras gregas. Geo, que significa simplesmente terra, e grafia, que seria uma escrita, diferente de geologia, que seria o pensamento, a lógica da terra. A geografia trabalha justamente com a escrita da terra, as suas delimitações, os seus mapas. Nós voltaremos a esse assunto um pouco mais adiante, mas eu já queria que ficasse na sua mente, na sua memória, esta questão de relacionar a terra com a escrita, com as suas delimitações. E a arqueologia, também de duas palavras gregas, arqueos, que significa simplesmente algo antigo, não velho no sentido de desvalorizado, mas antigo. E a palavra logia, como eu falei agora há pouco, que nos traz à memória a menção, a indicação do logos, da lógica, que seria o estudo ou tratado das coisas antigas. Então vamos lá, para não ficar muito corrido a coisa. Vamos voltar um pouco. Geografia, a escrita da terra. Não apenas das suas concepções, digamos, rochosas, dos seus mares, mas também falaremos das suas questões políticas, sociais, falaremos também do seu clima.
E quando a gente se refere à arqueologia, os vestígios, coisas antigas que preservam valor, identidade e certamente nos permitirão entender um pouco mais da palavra de Deus. Já ficou um pouco curioso? Então vamos avançar. Vamos avançar um pouco pensando nas definições técnicas, científicas mesmo, da geografia e também da arqueologia. Começando com a geografia. Uma definição. A ciência que estuda a Terra, a sua forma, os seus acidentes físicos, o clima, a produção, seja ela produção agrícola, seja ela produção industrial, as populações e as suas divisões políticas. Eu falei agora há pouco para você a importância de entender a geografia como uma matéria científica, mas também como uma matéria espiritual. Vou repetir. Ciência que estuda a Terra, a sua forma, os seus acidentes físicos, clima, produções de todas as formas e naturezas das produções e das realizações do ser humano, populações, as suas etnias, as questões do linguajar. Pense você, por exemplo, no nosso país, como o Brasil é absurdamente grande, diverso, múltiplo. Quando se fala de populações, seria um engano a gente interpretar a população brasileira como uma só. A diferença nossa entre os nossos irmãos do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste são múltiplas. E a geografia se preocupa também em interpretá-las. O que dirá a respeito quando nós chegarmos a discutir algumas coisas sobre Israel. Apesar de Israel ser uma única nação, Israel era composta de 12 tribos. E há peculiaridades que nós veremos adiante entre cada uma das tribos. E a arqueologia? Como que nós podemos fazer uma definição técnica, científica da arqueologia? A arqueologia é a ciência que estuda os vestígios antigos com o objetivo de compreender as culturas e as civilizações passadas. Meramente ciência da antiguidade. Ou ainda, a ciência bíblica que estuda os vestígios e objetos relacionados ao povo de Israel e à igreja. Ou seja, aqueles que identificam a história do povo de Deus e que trazem o contexto das escrituras sagradas que formam a nossa base de fé e prática. Deu para entender? A preocupação de nós não apenas interpretarmos a geografia e a arqueologia como meras ciências, mas são realmente conteúdos espirituais que nos permitirão interpretar o povo de Deus, a sua trajetória durante o tempo e o espaço, e olharmos para nós hoje também, a Igreja do Senhor. E mais uma vez eu vou citar a multiplicidade cultural do Brasil e entendermos como nós podemos fazer essas devidas pontes. Eu quero falar um pouco agora a respeito da importância. Por que eu e você, servos de Deus, professores, pastores, obreiros, precisamos olhar com carinho a geografia e a arqueologia bíblica? Pois bem, a ideia é que você, ao término desse curso, seja capaz de identificar as origens do povo de Deus, a sua trajetória política, social, os seus valores étnicos. Peraí, vamos acertar aqui, deu uma gaguejada aqui. Aí o senhor agora faz o contrário, tá? Volta desse assunto, retornando lá na lateral virando. Tá bom. Volto para cá? Não, você saio daqui. Vira para a lateral e retorna. Ah, entendi. Vamos lá. A importância de estudarmos a geografia e a arqueologia bíblica para os dias de hoje. Lembre-se, eu estou repetindo várias vezes, que não são apenas matérias de cunho científico e acadêmico, mas são matérias também espirituais. O objetivo é que ao término desse curso, o professor, o obreiro, o evangelista, o pastor, enfim, o servo de Deus que estuda, preocupado em levar conteúdo bíblico atualizado nesta geração, seja capaz de identificar as origens do povo de Deus, a sua trajetória política, social, os seus valores étnicos, culturais, as suas principais tradições
e dentre estas, aquelas que influenciaram tanto positivamente Israel nos seus rituais de culto, na observância da palavra de Deus, bem como aquelas que desvirtuaram Israel do caminho excelente traçado pelo Deus eterno. O seu habitat natural, também as nações vizinhas que compuseram o histórico de Israel, os seus inimigos, os seus aliados. Lembremos que Israel, vez por outra, recebe influência, e nós caminharemos por isso durante o curso, o que permitirá você entender melhor essa questão dos povos que compunham as fronteiras principais de Israel, bem como interpretar o mundo sociopolítico atual à luz da geografia bíblica. Às vezes, nós pegamos um texto bíblico e fazemos uma leitura e não conseguimos entender de que povo, de que país está falando. Ao término desse curso, você vai conseguir fazer essas devidas pontes e entender que determinados países que tinham nomes que hoje nós não usamos mais, na geopolítica mundial, a quais países se refere. Eu quero te alertar que o estudo bíblico, sem a devida compreensão desses fatores da geografia, fatores étnicos, culturais, fatores sociais, políticos, o estudo bíblico desassociado desta importância, dessa relevância, ele traz consequências terríveis. E quando nós olhamos para aquilo que temos visto e ouvido muitas vezes em outros ambientes, nós ficamos assustados com o crescimento errôneo que tem se dado da palavra de Deus no nosso país em tempos atuais. À medida que esse universo bíblico ele cresce e se desenvolve, o teólogo, o seminarista, o estudante, o obreiro, eu e você que gostamos de estudar a palavra de Deus, temos com compromisso, diante do próprio Deus, crescermos nesse conhecimento também. Se temos hoje acesso a tanta informação e este curso chega até você, até a sua igreja, até a sua comunidade, é porque certamente você tem desejo de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Lembremos de um dos alertas mais sérios que o Senhor faz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Errais, disse Jesus, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Isso no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, nós temos a fala do Senhor diante dos seus profetas, dizendo que o povo padecia pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, se hoje este recurso chega até você, é para que nós cresçamos e nos desenvolvamos. De novo, a geografia e a arqueologia bíblica, com todos os seus valores, permitirá que realmente tenhamos um curso, uma pregação, um ensino, um evangelismo, uma devocional com valores cristãos elevados. À medida que entrarmos no universo bíblico e teológico, sentimos a necessidade de conhecer mais e melhor o seu contexto original. Onde e como nasceu determinados personagens, bem como quando e como se formou a história daquele personagem bíblico. Já passamos do tempo em que se refletia sobre a palavra de Deus de uma forma desassociada do chão, da geografia. Sim, somos um povo que acreditamos na eternidade. Somos um povo que acreditamos num Deus espiritual. Mas estamos hoje no chão. Estamos nesta terra do Salmo de número 24, do qual o Senhor é criador e do qual o Senhor é o dono. Aqui nós fomos colocados, incluídos, para servirmos e adorarmos a Deus. Precisamos entender mais a respeito desse chão. Precisamos cuidar melhor também desse chão que o Senhor colocou à nossa responsabilidade desde Adão e Eva no jardim do Éden. Bom, de fato, ninguém pretende conhecer melhor a palavra de Deus por simples curiosidade ou passatempo. Se você iniciou esse curso achando que ia conhecer da palavra de Deus só por curiosidade e não teria responsabilidade em cima disso, engano seu. Deus quer usar a tua vida e, através do conhecimento bíblico, te tornar um cristão realmente mais relevante aí na sua comunidade e, por que não, Brasil afora. Queremos conhecê-la, mas por algum motivo, esta palavra de Deus. E quais são os motivos que nos levam a conhecer a palavra de Deus?
Pois bem, no Novo Testamento, a palavra de Deus vai nos falar dos dons espirituais. Não cabe nesta matéria, mas vale a pena relembrar que o Senhor distribuiu dons para a edificação da igreja. Então, certamente, se você hoje está investindo o seu tempo no estudo da palavra de Deus, é para que os seus dons sejam desenvolvidos. Eu quero trazer agora um outro texto também muito conhecido, para que nós pensemos a geografia e a arqueologia bíblica através desse contexto. O texto áureo, primário, de Gênesis 1, versículo 1, onde vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, este foi o primeiro dia. Você conhece a história da criação e os 6 dias em que Deus atua. E nós podemos usar aqui a nossa imaginação e vermos todo o trabalhar artesanal do Deus eterno construindo todas as coisas. Bom, querido, essa história da criação, os 6 dias de trabalho cuidadoso, de trabalho artesanal, por que não, de trabalho artístico do Deus Criador, ele objetiva, no meu entendimento, 2 grandes caminhos. Em primeiro lugar, a criação, ela louva, exalta o Deus Criador, porque Deus fez todas as coisas de maneira excelente, de maneira realmente primorosa. Se a criação exalta o Deus Criador, qual é o papel nosso, enquanto seres também criados? E aí eu quero citar, ainda dentro do capítulo 1, versículo 26 e 27 de Gênesis, que você também conhece bem. O texto vai dizer o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse é um texto demais profundo e também não nos cabe aqui a discussão teológica dele. Mas eu quero destacar aqui a questão do domínio. Deus colocou o ser humano representado em Adão e Eva, e hoje esse ser humano sou eu e você, conhecedores da palavra de Deus, para que dominemos, cuidemos da sua obra criada. E aí, novamente, eu quero te chamar a atenção que a geografia e a arqueologia bíblica serão ciências espirituais que trarão à nossa memória a importância do cuidado da obra de Deus. Deus não apenas criou as coisas, mas nos colocou aqui para administrá-lo. Aqui na sequência nós podemos ver o seguinte: precisamos conhecer melhor aqueles que foram primeiro chamados de o povo de Deus. Assim entenderemos melhor seus motivos, suas especificidades, suas tradições, estudando alguns pontos, tais como onde viviam, começando por aqui, por Adão e Eva, começando pelo Éden. Quais as suas principais atividades econômicas e sociais? Como eram os habitantes, seus aliados, seus inimigos? Vamos ver alguns conceitos que a gente cita, inclusive, aqui na sua apostila. A geografia é uma das ciências mais antigas, podendo ser identificada com os pensadores pré-socráticos. Veja, nós estamos falando num período aí anterior ao século V, ao século VI a.C., quando a ciência grega, a filosofia grega, começou a encantar o mundo ocidental e direcionar a história. A geografia já aparece. Ainda em um formato e um conjunto de ciências naturais. Logicamente, não é como hoje eu e você temos no ensino fundamental, no ensino médio,
as divisões entre a geografia e as demais ciências, naquela época era uma coisa mais unificada, mas já havia o entendimento, o interesse do filósofo em interpretar o ser humano a partir do chão onde ele pisa, do chão onde ele vive. Sua relevância começa a ser realmente destacada, evidenciada, a partir da expansão do próprio Império Grego. Lembremos que o Império Grego, ele traz uma grande novidade porque realmente ele sai de um continente, e do continente europeu, para o continente asiático, para o Oriente Médio e também para o continente africano. Você consegue imaginar esse tipo de viagem sem ter mapas, sem ter direcionamentos? Realmente, somente homens muito ousados poderiam arriscar sair de um lugar para outro sem ter a convicção do que encontrariam. Será que eu fazendo essa pequena colocação te lembrou de Abraão? Quando Deus o chama e manda que ele saia da sua terra para um lugar que ele, o próprio Deus, mostraria para Abraão? Entendo eu que de alguma forma os gregos também tiveram essa surpresa em sair de um lugar e ir para um lugar completamente novo. Mas vamos continuar refletindo aqui um pouco. Essa ciência, a geografia, ela começa a ser um pouco separada, destacada, ao ponto de mais adiante se tornar uma ciência independente. Mas como se deslocar de um lugar para o outro se você, primeiramente, não fizer os trajetos, você não desenhar, você não mapear? Era necessário, nesse sentido, a geografia. Um dos desenvolvimentos que permitiu o crescimento da geografia, a delimitação do espaço, o desenho, o que nós chamamos de cartografia, inicia por uma palavra diferente, aí na sua apostila você vai ter o destaque dela, que é o périplo. Saindo do Império Grego, que tem mais essa questão, vamos dizer assim, filosófica, a geografia sendo pensada, sendo estruturada, nós chegamos no Império Romano, e o Império Romano era um império absurdamente prático, e fica conhecido e, sem dúvida alguma, cresce pela sua capacidade de uso territorial. A questão das tropas romanas, a velocidade com que essas tropas chegavam em determinadas regiões, só era possível se conhecesse o caminho. Mas esse caminho, ao ser conhecido, ele precisa ser mapeado. O que seria, propriamente dito, o périplo? É o início, a criação das rotas marítimas, as primeiras viagens que faziam a circunferência de lugares ainda com algum nível de conhecimento, mas já se permitindo o desconhecido. Você consegue se imaginar fazendo uma viagem nesse formato, saindo sem ter um destino certo? Pois bem, os primeiros navegadores assim o fizeram. E quem fazia essas primeiras viagens, essas primeiras rotas, tinham como compromisso o desenhar, o mapear. E aí surge uma outra arte, mas também ciência dentro da geografia, que é a cartografia, que é a capacidade que hoje nós temos de visualizar toda a história através dos mapas. A maioria das Bíblias, tanto as comuns quanto principalmente as Bíblias de estudo, vão te apresentar mapas da época antiga, dos patriarcas, passando pelas tribos de Israel, vindo até o mundo de Jesus na Palestina, e por fim terminam com as viagens de Paulo e as 7 igrejas. Mas pense, antes desses mapas chegarem fácil às nossas mãos, alguém realmente precisou iniciar esse projeto. E por isso que a geografia se tornou tão importante para nós, e sem dúvida alguma, eu vou continuar fortalecendo essa tese, não apenas como uma matéria intelectual, acadêmica e científica, mas também a geografia e a arqueologia como sendo matérias espirituais. Passando o Império Grego, o Império Romano, nós vamos ter os navegadores, nós vamos ter os exploradores. E um personagem muito conhecido é Marco Polo. E Marco Polo ele intenta algo também absurdamente novo, ousado, sair da região da Europa e navegar direto, sentido ao mundo desconhecido,
da Índia, da China. E Marco Polo passa um período por esses povos, conhece das suas riquezas e registra, desenha, mapeia, o que permite os europeus depois também chegarem naquelas localidades. E por fim, você que conhece um pouco da nossa história, da história brasileira, temos que lembrar da viagem dos espanhóis e dos portugueses, que em meados do século, final do século XV, começo do século XVI, 1500, chegam aqui ao Brasil, 1492, com Cristóvão Colombo, conquistando, conhecendo as Américas. Querido, a geografia e a arqueologia é importante para os projetos missionários. Vamos continuar aqui. Hoje tornou-se uma ciência com características próximas a uma ciência exata. Por que próximas? Porque nós conseguimos hoje, através de mecanismos via satélite, qualificar e pontuar com exatidão as localizações. Se você faz uso de qualquer ferramenta de aplicativos de celular para chegar a alguma localidade, você sabe do que eu estou falando. É muito mais preciso, mas nem sempre foi assim. A geografia, ela tem o seu quê de exatidão e tem o seu quê também de ciência artística, criativa. Já a arqueologia pode ser considerada como uma ciência nova. Eu citei para você agora há pouco que a geografia ela começa a se desmembrar das ciências sociais lá com os filósofos, século V, século VI, antes de Cristo. Estamos falando, nós que estamos em 2017, em cerca de 2.600 anos. Já a arqueologia ela é uma ciência nova. A arqueologia, enquanto ciência, vamos dizer assim, secular. O que dirá uma arqueologia de ciência bíblica? É nova mesmo. Estamos falando em algo aí em torno de 100 e poucos anos. E eu vou precisar para você mais adiante com alguns exemplos. Mas nesse momento cabe para você entender do que estamos falando e o seu nível de importância. Vale a pena você, como estudante da Palavra de Deus, se permitir o conhecer também da arqueologia. Tem sua evolução metodológica recente, a partir do século XIX. E ainda em tempos atuais, pode-se dizer que ela ainda está se encontrando enquanto ciência. Você tem correntes diferentes. Por isso que muitas vezes eu e você, enquanto crentes em Jesus, que professam a fé bíblica, somos questionados por colegas nossos em outros cursos, na vizinhança, no local de trabalho, a respeito de coisas que a Bíblia não fala. Por que a Bíblia não cita determinados itens que a arqueologia começou agora a descobrir? Querido, nós vamos voltar isso mais adiante, mas já antecipadamente eu quero te dizer o seguinte: a Bíblia não é um referencial científico. A Bíblia é um referencial de fé. Existem itens que ainda vão ser descobertos pela arqueologia secular que realmente a Bíblia não se preocupou em relatar, porque não era importante para o seu objetivo principal. Bom, continuando aqui. A arqueologia bíblica é uma ciência mais nova. Pensando em arqueologia bíblica, a gente tem como referencial a descoberta dos achados do Mar Morto, 1947, ainda não tem nem 100 anos. E essa foi realmente uma grande descoberta e que fez toda uma diferença, inclusive na valorização do texto bíblico, porque permitiu, não para nós que cremos, mas para aqueles que duvidam, uma materialidade de materiais realmente que se remetem à própria época do Senhor Jesus. Como explanado agora há pouco, vale a pena você lembrar que tanto a geografia quanto a arqueologia bíblica ainda são ciências novas. E a arqueologia, estamos falando em cerca de 100 anos. Por serem novas, ainda há toda uma questão metodológica a ser realmente definida. Os próprios arqueólogos, isso independente da verdade bíblica que careça da fé, da minha fé, da sua fé, eles entram em constante controvérsias. E ainda não se fechou, propriamente dito, uma característica metodológica, sistemática para a arqueologia bíblica. Considerando que ambas ciências estão em evolução, e em especial que a arqueologia bíblica ainda não atingiu
a sua maturidade. Devemos recear diante de novas descobertas que venham confundir, que venham desacreditar ou mesmo negar e refutar a verdade da palavra de Deus. É fato que determinados itens dentro da arqueologia, dentro da história da humanidade, eles são incontestáveis. Mas a Bíblia não tinha e não tem preocupação com a ciência. Quando nós precisamos saber a respeito da matemática, nós não vamos à Bíblia. Por que que determinados itens que não aparecem no texto bíblico, na cabeça de alguns, coloca à prova toda a veracidade da palavra de Deus? Alguns vão questionar o porquê. Por exemplo, não se aparece no texto bíblico nenhuma citação à Era do Gelo. Por que o texto bíblico, que relata a criação, que relata o início dos povos, não fala nada a respeito dos dinossauros? Já tinha parado para pensar nisso? Você já foi questionado a esse respeito? Qual a resposta você vem dando? Agora, com o conhecimento da geografia e da arqueologia, a partir de uma perspectiva bíblica, entendendo elas como ciências parceiras, que trarão melhor contextualização, que deixarão o teu estudo, o teu conhecimento mais robusto, eu quero te trazer um texto que vai explicar. E a partir desse texto você vai ter uma resposta realmente prática para dar para os seus colegas, para os teus inquiridores. O texto está no Evangelho de João, capítulo 20. E eu quero ler aqui com você. Lembrando que esse texto do Evangelho de João está naquele contexto da aparição de Jesus novamente aos seus discípulos, mas em especial a Tomé. Lembra que Tomé não tinha visto e por isso não tinha crido. Jesus volta, se apresenta a Tomé. Depois que Tomé revê, ou melhor, que Tomé vê primeiramente o Senhor Jesus, visto que ele não estava naquele momento com os discípulos anteriores, o Senhor Jesus vai deixar essa palavra àquele grupo e a nós também. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Vou repetir. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Querido, a Bíblia não tem o registro nem de toda a obra do Senhor Jesus, que foi uma obra intensa e uma obra extensa. Jesus curou muito mais pessoas, teve muitos outros discursos, operou muitos outros milagres, segundo o que o Evangelho de João nos apresenta. E João diz aqui, nem tudo foi registrado. Não há uma preocupação da Bíblia em registrar todas as coisas, principalmente o que diz respeito à ciência. Já tem o seu registro em outros lugares. Agora, o que foi registrado? Versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Mais uma vez, estes foram escritos, ou seja, João está terminando aqui o seu livro, é o penúltimo capítulo, ele está dizendo, tudo que eu escrevi aqui foi registrado para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Uma vez que isto foi registrado, as pessoas vão ter alguma reação. Aqueles que creem terão vida no seu nome. Quando alguém te perguntar a respeito, por que a Bíblia não traz os registros da geografia, os registros da arqueologia, a respeito da Era do Gelo, a respeito dos dinossauros e de tantos outros eventos da história? Porque esses eventos podem ser realmente reais. Não vou entrar aqui na discussão nem no mérito. A questão toda é que esses eventos não são importantes para apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. O que João vai nos explicar é o objetivo da palavra de Deus. O que eu quero nessa aula introdutória é te trazer a importância que a geografia e a arqueologia bíblica têm os seus limites.
E o limite da geografia e arqueologia bíblica é incorporar, é dar contexto, é trazer peculiaridades, é trazer particularidades ao texto bíblico, não sustentar a verdade bíblica. O que sustenta a verdade bíblica é a fala de Jesus, é a fala dos discípulos, é a fala dos profetas. Você virando uma página da sua Bíblia e chegando aqui no capítulo 21 desse mesmo Evangelho de João, agora nos versículos 24, olha só o que João vai dizer. Este é o discípulo que dá testemunha destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. De novo, João está relatando. Muitas outras coisas Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus fez muitas outras coisas. Estas foram escritas para que nós saibamos que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus. E sabendo dessa verdade, tenhamos vida em seu nome. A Bíblia vai ter todo o detalhe da geografia? Não, não vai. A Bíblia vai ter todo o detalhe da arqueologia? Não, não vai. Temos a possibilidade de termos novas descobertas, lembrando, entendendo, considerando que a arqueologia é uma ciência nova? Temos. Algumas coisas que podem ser descobertas vão mudar a nossa fé? Não, não vão. Por quê? O objetivo da geografia e da arqueologia é um. O objetivo da palavra de Deus é outro. Se eu e você, enquanto estudantes, enquanto obreiros, professores, evangelistas, pastores, entendemos o objetivo principal da palavra de Deus, tomarmos posse dela, nos dedicarmos ao estudo da história, da geografia e da arqueologia, o nosso estudo será realmente completo. Como eu disse no início, eu quero encerrar dizendo a você, passou da hora da gente ler a Bíblia e desconsiderar o seu chão. Passou da hora de nós procurarmos o estudo bíblico desassociado das tradições, da sociologia, da história, da geografia e da arqueologia bíblica. Se Deus nos permitiu estarmos nesse tempo, nessa geração, com todos os recursos, inclusive com o ID, aí no seu grupo de estudo, precisamos valorizar cada vez mais o estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus enriqueça a sua mente, o seu coração, que o desejo de conhecer mais da palavra de Deus seja renovado a cada manhã como as próprias misericórdias do Senhor. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.